Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Liane, sou enfermeira sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde. Recebi esse convite de estar fazendo essa aula com vocês. Atuo hoje no GT do Sistema de Mortalidade, que fica na Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Então o tema dessa aula de hoje é falar um pouco sobre o Sistema de Informação de Mortalidade, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, a ideia dessa aula, a gente vai fazer uma breve introdução sobre informação em saúde e as informações de mortalidade, a importância delas para o sistema de saúde como um todo. Falar um pouco dessa história desse sistema de informação sobre mortalidade, que é um legado do Brasil, é um patrimônio também do Brasil. Vocês vão ver um pouco da construção e da implementação desse sistema no país e aqui no estado. O embasamento legal, quais são as legislações que a gente utiliza, né, e onde reforça a nossa prática, a atuação dentro desse sistema. Trazer um pouco uma ideia como que funciona essa rede, né, do sistema de mortalidade. E ao final, que eu acho que é o propósito nosso que trabalha com a gestão do sistema de mortalidade, é entregar para a população as informações de mortalidade. Seja a população em geral, seja os gestores, seja também pesquisadores, estudantes, ok? Então vamos lá. Então sempre eu gosto de começar a falar do sistema partindo do que a gente espera dele, né? Então o sistema de mortalidade ele traz um pouco qual é o perfil de mortalidade de uma região, de um local, né? De um município. Então, entender um pouco essa dinâmica dessa população. Para a gente trazer as questões de saúde, a gente olha para a mortalidade, para daí fazer as ações de promoção, de prevenção e definir as políticas de saúde. Então, assim, vocês sabem quantos óbitos ocorrem no estado da Bahia? Qual é a média desses óbitos, né? Agora que a gente está no contexto da pandemia, muito se fala quantos óbitos ocorreram, praticamente a gente está fazendo um monitoramento em tempo real da mortalidade, no caso, para a Covid. Mas assim, quantos óbitos acontecem no estado? Né? Em que locais mais ocorrem? Né? No hospital, no domicílio, é via pública, né? Quais os municípios, em quais municípios mais ocorre? Geralmente os municípios mais populosos vão ter uma frequência maior de óbitos, né? Mas daí a gente tem que lançar a mão da epidemiologia descritiva e aí a gente utiliza taxas para daí ver se de fato aquele número dentro daquela população traz um risco maior de morte, né? Então aí se utiliza de outros recursos, que são os indicadores de mortalidade. E quais as principais causas de morte? Qual o perfil de causa, né, de mortalidade do estado? A princípio, a primeira causa de morte são as doenças do aparelho circulatório, que a gente viu em algumas aulas deste curso, né? Morrem mais mulheres ou homens naquele local, naquela região, né? Em que faixa etária? Então, por exemplo, quando a gente talvez cruze homens e faixa etária, então o jovem em alguns centros urbanos, por conta da questão da exposição das causas externas, acabam morrendo mais. O jovem, né? Principalmente o bem saindo ali da adolescência, o adulto jovem. Então, se a gente compara com a mortalidade em relação às mulheres na mesma faixa etária, né? Então, esses recortes também depende do local. Então, se é um local que tem uma população mais idosa, aí a gente vai ver uma frequência maior de morte já nessa população idosa. Enfim, e raça-cor? Importantíssimo trabalhar com isso, porque tem recorte de risco que está relacionado a isso, tá? E outra questão assim, a gente viu isso tudo. E esses óbitos são evitáveis? Poderiam não ocorrer esses óbitos? Tem alguns grupos, né? Por exemplo, mulheres em idade fértil, dificilmente uma mulher em idade fértil, no seu auge da sua vida, está muito sadia, dificilmente tem umas doenças de base, né? E de repente a gente vê aumentar o número de óbitos por mulher em idade fértil. E aí tem que se sinalizar um alerta para a vigilância. Tem alguma coisa estranha. Não se espera morrer tantas mulheres na idade fértil, né? Outra situação, óbitos maternos, né?
dificilmente, veja que a mulher que faz o pré-natal é acompanhada adequadamente, tem o seu acesso à maternidade, ali tem toda a equipe para fazer o acompanhamento durante o período do parto, o puerpério. Então, o número de óbitos maternos dificilmente ocorre, mas são óbitos que uma boa parte do que acontece no estado, ou seja, cerca de 70%, estão relacionados à questão dessa assistência ao parto, à gravidez, né? Então, nesse sentido, pode também ter tido medidas que poderiam ser evitadas. Tá? Então, a gente vai ver mais adiante desse curso que esses óbitos que há uma chance de evitabilidade maior é também objeto de trabalho da vigilância do óbito. Para quê? Para a gente estar mapeando isso, tentando ver em que circunstâncias aconteceram, se faltou infraestrutura, se teve uma questão de treinamento, de acolhimento dessas pessoas, ou outras situações que venham a aparecer com esse processo de vigilância para estar trazendo medidas e evitar que esses óbitos novamente venham a acontecer. Tá? E aí, que assim, é possível então fazer medidas de prevenção. Né? Eu falei da questão do óbito materno, mas também a gente tem as doenças contagiosas. Então, se a gente faz uma intervenção adequada, em tempo oportuno, logo lá na notificação do caso, a gente pode estar evitando outras situações de contágio e até também novas mortes. Então, uma ação cadeada, uma ação qualificada e com um banco de dados bem qualificado, ajuda também a gente a salvar vidas. Então, vamos lá. Então, gente, o que eu estou trazendo para vocês é um pouco essa ideia de informação em saúde. Informar para a ação. O recorte que traz essa aula é sobre o que? A mortalidade, que é o principal banco de dados que temos hoje no país, que fornece os dados de mortalidade. Então, informar em saúde vai permitir conhecer a situação de saúde, suas tendências, subsidiando a formulação de avaliações das políticas de saúde e, principalmente, a disseminação de informações claras, objetivas para a população. Tá? Então, a produção de informações de saúde é de responsabilidade de todos os profissionais que atuam na assistência e na gestão do serviço de saúde. Então, se eu atuo num hospital de saúde, desde a quem recebe, o porteiro, o pessoal da recepção, o pessoal que faz a assistência direta, a toda a equipe que faz a vigilância de óbito dentro do hospital. Se eu trabalho em unidade básica de saúde, no momento que eu faço o acolhimento, recebo esse paciente, faço uma boa anamnese, eu já estou ali trazendo informações e qualificando. Se, infelizmente, esse caso evolui a óbito, esses registros que vão estar nos prontuários dos hospitais, nos prontuários das unidades de saúde, são fundamentais para elucidar algumas situações. E quando a gente junta essas informações num contexto, vai também evidenciar situações que poderiam estar sendo feitas, vai evidenciar para a gestão, não só da saúde, mas a gestão do município como um todo, que intervir daquela forma, eu poderia estar evitando outras mortes, né? Então, nesse sentido, a geração de dados de qualidade torna-se também um ato de promoção da saúde e prevenção de doenças. Veja só, tem um exemplo muito simples que talvez fica evidente para que vocês possam compreender a importância da geração dos dados de mortalidade e qualidade. Então, se numa declaração de óbito, né, ficar muito evidente o local onde ocorre, por exemplo, acidente de trânsito, e daí, no mapeamento desses locais, aonde está acontecendo acidente de trânsito, e se evidencia que uma rua determinada, em um município, está acontecendo muitos acidentes, por exemplo, com ciclistas, com evolução à morte, então, outras estruturas do município podem estar mapeando o que tem essa rua, qual é a dinâmica dessa rua e qual foi, estudar esses casos para dizer assim, que circunstâncias poderiam ser feitas em relação àquele caso para evitar outras mortes. A gente teve casos nessa situação aqui no município de Salvador, por exemplo, em alguma rua, o programa Vida no Trânsito, então, que junta várias instituições.
Então, pelos dados de mortalidade, mapeando e geolocalizando, foi identificada uma situação específica, feito medidas de intervenção sobre aquela rua e logo em seguida viu que já não se tinha mais aqueles acidentes naquele local. Então, gente, aí que eu trago essa informação. Gerar dados de qualidade, trazer isso para a população, para os gestores e para quem pode fazer as ações e intervir, também é um ato de promoção da saúde e prevenção de doenças. E aí, chegamos ao nosso tema da nossa aula, né, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade. Sim, né? Então, veja, a pessoa, quando nasce, é emitida uma declaração de nascido vivo. Então, ali eu estou abrindo a vida de uma pessoa para a questão da instituição, né, dos sistemas de informação. Então, a família pega a declaração de nascido vivo, leva a um cartório. E aí eu estou dizendo para a sociedade que existe uma pessoa, uma vida nasceu, um cidadão novo, chegou naquele local, naquele município, no nosso estado. E que a vida dessa pessoa seja maravilhosa, bem aproveitada. E que, queira a Deus, que chegue ao final de sua vida e um dia ela vinha a falecer. Então, o sistema de mortalidade fecha esse registro, essa vida dessa pessoa. Então, veja a função social e importante que o sistema de mortalidade tem. Então, fechando com isso, novamente, a declaração de óbito vai para os cartórios e assim se finda essa vida. Então, a sinalização que é feita é o seguinte: aquele cidadão faleceu e faleceu de determinada causa de morte e faleceu em determinado local. Vocês vão ver em uma das aulas do curso a epidemiologia descritiva. Então, o sistema de mortalidade vai me ajudar a mapear quem morreu, onde morreu, quando morreu e de que morreu. Então, essas informações são fundamentais para a gente fazer a vigilância e fazer o perfil de mortalidade de um local. Então, o que é o SIM, Eliane? Então, o SIM, a portaria 116, vocês vão ver eu falando muito aqui nessa aula, é uma portaria que elucida todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, quem está assistindo essa aula tem dúvidas sobre o sistema de mortalidade, e ela também fala do sistema de nascidos vivos. Ela elucida várias questões, várias dúvidas que a gente recebe de ligações e e-mails ao setor de trabalho. Então, o sistema de mortalidade não é apenas um aplicativo onde é gerada essas informações. É toda essa rede de ações, é o conjunto de ações que vai desde a distribuição do formulário de declaração de óbito, a coleta, a codificação, e aqui eu abro um parêntese, a codificação é feita por profissionais que treinamos, são pessoas habilitadas para fazer a tradução de todos os termos médicos inseridos na declaração de óbito, conforme a classificação internacional de doenças, a CID-10. Então, é um mundo à parte. Além disso, tem o processamento de dados, que é feito na maioria dos municípios do estado da Bahia, e também uma parte desse processamento é feito nas nossas regionais de saúde. Hoje a gente tem em torno de, acho que uns 200 municípios com o sistema de mortalidade totalmente descentralizado. O que quer dizer isso? Que faz a coleta, a codificação, o processamento, a qualificação e a transferência das informações de mortalidade. Mas alguns municípios, quando a gente não tem ainda a descentralização da codificação, alguns itens desse sistema é descentralizado. Então, o sistema de mortalidade é o que, Eliane? É esse conjunto de ações que vai a coleta, a codificação, o processamento dos dados, o fluxo dessas informações, a consolidação, a qualificação dessas informações, a avaliação, para daí, que é o final de tudo, a divulgação das informações. Ou seja, eu entregar para a sociedade brasileira o banco de dados sobre mortalidade. Essa é a função social da gente, enquanto servidor da saúde, que a gente entrega para a população essas informações, para o gestor e para também toda a comunidade acadêmica, para fazer suas análises e permitir outros olhares e permitir também subsidiar outras intervenções, tá? Então, eu faço uma analogia ao sistema de mortalidade como o trabalho de um fotógrafo. Imaginemos
O médico, no momento que ele preenche a declaração de óbito, vamos imaginar que está fazendo o clique, tirando a foto, aquele pixels que vai junto de várias outras fotos, de várias outras declarações de óbito, que vão passar por esse processo de codificação, de processamento, de análise, de checagem da qualidade. Eu entendo que isso seria nosso processo de revelação dessa foto. Depois que eu faço todo esse processo, eu entrego para a população o perfil de mortalidade. Claro que já é analisado, mas eu entrego o banco de dados para que isso se feita assim. Qual é a fotografia da mortalidade no estado da Bahia? E aí eu trago essa foto em 2019, a foto de 2020 vai ser muito diferente. Então vocês viram numa aula do nosso curso como que está o perfil de mortalidade do estado da Bahia com recorte para o Covid-19. E a gente vai ver que mudou muito a situação, tá? Vamos para frente. Então vamos contar um pouquinho de uma historinha desse sistema de mortalidade. Gente, quando eu digo que o sistema de mortalidade é um patrimônio do Brasil, é porque ele foi o primeiro subsistema criado, implantado no país, em 1975. Imaginemos que naquela época era praticamente impossível fazer uma estatística que tirasse essa foto colorida da mortalidade no país. Tínhamos mais de 40 tipos de modelos de declaração de óbito. E essas declarações de óbito eram mais focadas nas grandes capitais, nas capitais dos estados. Então, um local que estava a 300 quilômetros da capital, era muito difícil a gente fazer essas estimativas de mortalidade. Em 76, é criado o Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde, que foi o responsável durante anos para a tradução da CID-10, a Classificação Internacional das Doenças, para o país. Esse centro hoje já não existe mais, era sediado na Universidade de São Paulo, na USP, e hoje está sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Em 77 é criado o Centro de Processamento de Dados. Naquela época era muito difícil ter computador, que dirá dessas tecnologias que estamos usando hoje, de videoaulas e tudo mais. Mas mesmo assim, naquela época, já iniciou o processo de informatizar os dados de mortalidade. Em 90, com a criação do SUS, impulsionou todo o trabalho de descentralização, de municipalização, a criação das secretarias municipais de saúde, e nessas secretarias veio também todo esse processo de gerar informações de mortalidade, de nascimento e notificação. Em 92, começa a se criar o primeiro sistema em microcomputadores. Até então, temos ainda alguns colegas, inclusive, que se aposentaram. Então, as informações de mortalidade eram feitas em planilhas, em papel, coletado isso tudo e isso encaminhado para o Ministério da Saúde. Tá? Em 98, aí sim, é criado um novo aplicativo informatizado, é definida uma nova versão da declaração de óbito, casada também com padrão internacional, que é regulamentado pela Organização Mundial de Saúde, e elaborados manuais para a sua utilização. Nesse processo é que faz uma forte descentralização para todos os estados, permitindo a capilaridade desse sistema. E hoje a gente tem dados do estado de 99 para cá. Vocês podem consultar nas nossas bases de dados. Bem, em 2009 é um marco regulatório importante do sistema de mortalidade, onde é publicada a portaria 116, que eu já tinha até abordado aqui com vocês, e lá ela define tudo sobre o sistema de mortalidade. Como é feito a coleta, fluxo, periodicidade, em que situações o médico assistente emite declaração de óbito, em que situações é o médico legista, em consonância com os regramentos que existem dos conselhos, do Conselho Federal de Medicina, enfim. Em 2005, a OMS faz uma avaliação, e aí reforço o que eu tenho trazido aqui para vocês, que avalia o nosso sistema de mortalidade de qualidade intermediária, no mesmo bloco de países como França, Itália, Bélgica, Alemanha, o que traz e reforça essa ideia que o sistema de mortalidade é um patrimônio da saúde e é um patrimônio de qualidade. Vejam que alguns países, por exemplo, na África, é difícil você ter de forma rápida
na mão os dados de mortalidade. Em alguns locais mais afastados, é preciso fazer censos de mortalidade, né? Inclusive, foi baseado nessa experiência de censos de mortalidade que a aplicação de um formulário chamado autópsia verbal, essa vivência em 2009, também, através de um projeto de qualificação das informações de mortalidade, é implantado a investigação de óbitos com causa mal definida, ou seja, aquele óbito que foi processado, que a causa ainda não foi esclarecida, as equipes de vigilância de óbito são acionadas para poder fazer um acesso a prontuários, a os locais onde essa pessoa foi assistida e até ir em domicílio, para tentar identificar alguma história, alguma doença de base que poderia ser colocada como a causa originária e que levou à morte daquela pessoa. E em 2016, que também é outro marco que impulsionou a capilaridade e a alimentação mais adequada do sistema de mortalidade, a portaria 47, que traz os parâmetros de regularidade da alimentação do sistema de mortalidade. Nesse sistema, nessa portaria, ela atrela uma alimentação regular do sistema a disponibilização dos recursos da Vigilância e Saúde para as secretarias municipais. Então, é um pré-requisito para as secretarias municipais terem o recurso da Vigilância e Saúde. Está com o sistema, não só o sistema de mortalidade, mas o sistema de notificação de agravos, como o SINASC, de forma regular. Aqui, gente, eu trago só para vocês terem uma ideia, como que se dá essa história. Veja que aqui eu trago uma série histórica da razão entre os óbitos coletados pelo sistema de mortalidade e os estimados pelo IBGE, ou seja, a cobertura do sistema. Hoje a gente está em torno de 87% da cobertura do sistema, mas em tempos anteriores, inclusive dessa portaria que eu falei, que atrela a questão de recursos, dos óbitos que ocorriam na Bahia, ou deveriam ocorrer na Bahia, apenas 73%, veja aqui no gráfico, em 2006, eram informados no sistema de mortalidade. Além disso, a gente tem um trabalho, junto com a Corregedoria de Justiça e o Ministério da Saúde, de estar fazendo um pareamento das informações do registro civil e as informações do sistema de mortalidade. E em cima disso também, antes de publicar os dados para a população em geral, é utilizado esta ferramenta para dentro e até as equipes municipais vão aos cartórios e fazem essa checagem para ter a certeza que todo o óbito que ocorreu no estado está devidamente registrado e informado também no sistema de mortalidade. Vamos lá, legislação de referência. Aqui é só uma dica, a gente não vai detalhar essas legislações, mas eu espero que esse vídeo seja bastante acessado no momento de dúvidas e tudo. Então, qual é a legislação de referência para o sistema de mortalidade? Então, a Lei de Registros Públicos. O que é isso, Liane? Toda pessoa tem que nascer, a Lei de Registros fala disso aí, né? Do nascimento, casamento e também o registro de óbito. Então, no caso do nascimento e registro de óbito, a Lei de Registros Públicos traz: eu preciso de uma informação da instituição saúde, que alguém vai observar que aquela pessoa nasceu. O documento que eu levo para registrar o nascimento é a declaração de nascido vivo. O documento que eu levo para registrar o óbito é a declaração de óbito. E teve recentemente, em 2017, uma alteração dessa lei, o que permite o registro desses óbitos ser tanto no local de ocorrência do óbito como de residência. Mas a declaração de óbito é sempre o local ou o médico que faz onde ele está vendo. Então, sempre no local de ocorrência que ele faz o registro. A resolução do Conselho Federal de Medicina é o que regulamenta, o que traz a responsabilidade médica. Então, o preenchimento da declaração de óbito é um ato médico. Então, é essa resolução que regulamenta isso. Então, causas naturais, quem faz o preenchimento é o médico assistente, né, ou qualquer médico que esteja próximo do local onde ocorreu o óbito, né? E causas externas seria o quê? Os médicos peritos dos institutos médicos legais. Mais detalhamento sobre isso, eu recomendo que vocês leiam essa resolução e mais adiante a gente também vai ter uma aula que vai tratar um pouco mais detalhadamente sobre o preenchimento da declaração de óbito. A portaria 116,
que eu já destaquei aqui nessa aula, que fala de todo o funcionamento do sistema de mortalidade. A portaria 47 de 2016, que é atrelada a 116, que fala da alimentação regular. Então, cada município, vocês podem depois entrar na página nossa lá da CESAB, na parte de vigilância epidemiológica. Então, cada município tem um volume mínimo de óbitos esperados mês. Então, é baseado nisso que é feito a questão do monitoramento da regularidade de alimentação do sistema de mortalidade. Tem o Código de Ética Médica, que está atrelado às questões do Conselho Federal de Medicina, e eu chamo a atenção também a Lei de Acesso à Informação. Então, às vezes, algum terceiro que quer uma informação, que é um documento, eu acho importante quem trabalha com banco de dados, com dados sigilosos, ficar atento a essa lei. E mais recentemente, que está sendo regulamentada, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai realmente ser um marco em toda a questão do funcionamento e de acessos a informações de todas as pessoas e a disponibilização de informação. Então, vamos lá. Então, a declaração de óbito. A declaração de óbito é o documento que inicia tudo. É de uso obrigatório em todo o território nacional. Ele serve para coletar os dados sobre óbitos e é considerado o documento hábil, baseado na Lei de Registros Públicos para a lavratura da certidão de óbito pelo Cartório de Registro Civil. É composta de 3 vias autocopiativas, pré-numeradas, não existe uma ADO com o mesmo número, então isso não existe. Essas declarações de óbito são confeccionadas pelo Ministério da Saúde, onde ele distribui a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Então, quem são as unidades notificantes? Quem notifica o óbito? Quem emite, né? Então, para onde também são distribuídos esses formulários de declaração de óbito? Os estabelecimentos e serviços de saúde, inclusive tanto hospitais, UPAs, né? Algumas situações também que existem óbitos em domicílio, que as unidades de saúde da família podem também fazer a emissão da declaração de óbito, e tem o serviço também de atendimento domiciliar. Institutos médicos legais, serviço de verificação do óbito, e também o médico pode se dirigir à Secretaria Municipal de Saúde, fazer um cadastro e também pode pegar uma declaração de óbito, desde que se comprometa a devolver esse formulário, que a gente controla até os cancelados. Então, é um controle muito rígido desses formulários, dessas numerações. Os cartórios, eles também, a Lei de Registros Públicos traz, nos locais onde não há médico, que não é a realidade hoje no Estado, nesses locais o cartório pode emitir uma declaração de óbito com 2 testemunhas, mas não é muito comum hoje de estar acontecendo. Então, só para vocês terem ideia, a declaração de óbito aqui são 3 vias. A primeira via, que é a via branca, onde o médico escreve, então visualmente é melhor para a gente estar vendo, é o que vai para a Secretaria de Saúde, onde vai fazer o processo de codificação e processamento e envio das informações. A via amarela é entregue à família, que ela vai ao cartório para fazer o registro do óbito, né? E a via rosa fica no prontuário, no caso do hospital, no prontuário do hospital, e nas unidades de saúde que, porventura, venham a fazer uma emissão de uma declaração de óbito, vai ficar anexado nesse prontuário. Se for um médico que pegou isso e foi ao domicílio e atestou e não está vinculado a nenhuma unidade, no momento que ele vai devolver essa declaração de óbito, ele devolve tanto a via branca como a via rosa. E a via amarela fica com a família. Então, uma unidade de saúde, a unidade notificante, onde a gente tem vários profissionais que vão atuar nisso, né? Então, a gente tem um médico assistente, que aí seria no hospital, o médico legista, seria no ML, o médico do SVO, e em algumas situações bem específicas, onde não há médico no município, que não é a realidade do nosso estado, o delegatário de cartório vai estar fazendo isso. Então, qual é o papel dessas unidades notificantes? Primeiro de todos, emitir a declaração de óbito. Controlar a utilização dos formulários de declaração de óbito, ou seja, ter um cuidado sobre isso, para evitar alguma situação de perda e tudo mais. Caso socorra, tem que ser notificado. A gente recomenda, se é um sumiço de formulário, que se faça até, inclusive, um boletim de ocorrência sobre isso.
entregar a via amarela para o responsável do falecido, arquivar no prontuário a via rosa, entregar a via branca com os jogos, se tiver os cancelados, todos os jogos, a via branca, a amarela e a rosa, ao setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde. E, além disso, como a gente vai ter uma aula que tratando aqui sobre os núcleos, né, hospitalares e as ações sobre isso, fazer ações de qualificação das informações sobre mortalidade, sobre orientação dos médicos sobre o adequado preenchimento da declaração de óbito, orientações sobre a investigação e qualificação dos óbitos, para daí a gente realmente trazer uma informação qualificada e que essa nossa fotografia seja cada vez mais colorida, com mais pixels, que é isso que se fala, né? Seja uma fotografia digital. Então, há um trabalho fundamental dos núcleos hospitalares de epidemiologia e as comissões de óbito também. Pois bem, dentro das secretarias municipais de saúde, geralmente tem organogramas diferenciados, às vezes o setor que cuida do sistema de mortalidade está na vigilância epidemiológica ou em outros locais, numa central de processamento de dados da Secretaria Municipal. Então, cada secretaria faz o seu organograma. O importante é que tem uma equipe específica que trabalha na Secretaria de Saúde com o sistema de mortalidade, que é o codificador de causa de óbito, que ele tem um treinamento específico. Inclusive agora a gente está com cerca de alguns alunos, se eu não me engano são 100 alunos em treinamento, que vão ser formados em codificação de causa de morte pela CID-10. É um curso regulamentado pelo Ministério da Saúde. Tem um digitador, que é importante que ele entenda um pouco a dinâmica desse sistema de mortalidade, para que ele serve, né? E as equipes de vigilância e qualificação das informações de mortalidade. E aí, eu dou um recado aqui, que eu sei que esse curso vai ser acessado por muitas dessas equipes, tanto as equipes de vigilância que ficam nos hospitais, como também as equipes de vigilância que ficam nas secretarias municipais de saúde, que faz um trabalho brilhante, com um contexto muito adverso, mas consegue trazer a informação de qualidade e a gente consegue entregar para a população uma informação boa e permitindo ações de melhoria da saúde da população do nosso estado. Então, o que essas secretarias fazem? Essa equipe faz? Coletar os formulários, processar, fazer o trabalho de codificação conforme a CID-10, consolidar esses dados, avaliar os dados que vêm de cada hospital. Então, às vezes a gente percebe que está um número grande de cancelamentos de formulários de uma unidade, ou há um padrão diferenciado do preenchimento de declaração de óbito de alguma unidade. Então, alguma coisa que chame a atenção tem feito esse feedback. Transferir os dados em conformidade com os fluxos estabelecidos, desenvolver também ações de aprimoramento de qualidade, ou cursos, ou articulações, por exemplo, com o CREMEB local, várias situações podem ser feitas, aprimoramento também do processo de vigilância de óbitos com causa mal definida, e por aí vai. Retroalimentar esses dados para as unidades notificadoras, ou seja, que os hospitais saibam, no final de alguns meses, quantos óbitos está tendo, e a gente vai dar uma dica aqui no final, que você do hospital também pode utilizar uma ferramenta para observar os dados de mortalidade. Divulgar as informações e análises, fazer boletins, inclusive a gente vai ter uma aula aqui um pouco dando algumas dicas de como fazer esses boletins. E estabelecer e divulgar diretrizes e normas técnicas. Então, o município, a depender da sua dinâmica, conforme os regramentos estaduais e federal, pode também estabelecer regras e normas de funcionamento desse sistema. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, aqui eu trago uma analogia. Essa rede funcionando, então eu tenho um SAMU, eu tenho unidade básica, eu tenho um hospital, eu tenho hospitais especializados, eu tenho ML, né? Tudo isso aqui funcionando, acontece o óbito, é emitida a declaração de óbito que encaminha da Secretaria Municipal de Saúde. Na Secretaria Municipal também toda uma equipe que trabalha com isso. Esses dados são transferidos, a gente tem um aplicativo que chama o Cisnet, que automaticamente, quando é transferido o arquivo, já chega aqui na base estadual, aqui na CESAB, na DIVEP, e também é alimentado às bases regionais, e também esse dado automaticamente também chega lá em Brasília,
essa informação. Liane, mas teve uma situação de uma pessoa que mora aqui, mas morreu no Rio de Janeiro. Eu tenho como acessar essa informação na base do município? Claro que tem, que tem uma ferramenta chamada retroalimentação. Então, o que o Rio de Janeiro digita é residente da Bahia, vem para cá. E pessoas que estão aqui, é do Acre, é do Rio de Janeiro, é de Brasília, no momento que a gente faz a digitação e joga isso na rede, quem tem um acesso lá também já visualiza o que a gente chama o espelho dessa declaração de óbito. E essa é a ação integrada que nos permite fazer de forma mais rápida, identificar alguns óbitos, e aqui vale ressaltar, por exemplo, teve um caso de óbito de meningite, um caso de uma doença inusitada. Quando eu lanço essa declaração de óbito na minha base de dados, automaticamente o local de residência desse falecido já pode visualizar isso aí através da ferramenta de retroalimentação. Então, veja, nós não trabalhamos sozinhos, é uma rede integrada, não só aqui na Bahia, é o país como um todo. E com a história da pandemia, já saiu a outras proporções. A gente tem vários painéis aí que você vê qual é a situação do mundo e todo mundo trabalhando com as informações de mortalidade. Gente, aqui a carinha do nosso sistema, o aplicativo, onde as secretarias municipais de saúde fazem o lançamento das informações e a gente qualifica isso. Então, chama a atenção que todo óbito que tem a primeira digitação no sistema, mas foi investigado, identificou situações específicas, foi recomposta essa declaração de óbito para fins epidemiológicos, isso fica claro, é para fins epidemiológicos. Então, essa informação volta para o sistema de mortalidade, a gente tem uma marcação dizendo que esse óbito foi investigado, a gente diz quais foram as fontes que foram acessadas e qual foi a data da conclusão dessa investigação. E aí a gente faz as atualizações e não para por aí. No documento original que veio do hospital, que está lá na Secretaria Municipal de Saúde, é anexado também o resultado dessa investigação. Para, em outra situação, por que mudou isso e tudo mais? A gente tem um documento comprobatório. Isso vale também se, por acaso, no preenchimento da declaração de óbito, identificou que o endereço está incorreto, a Secretaria Municipal de Saúde traz uma documentação que comprove que o endereço correto, faz um ofício informando isso, e isso também pode ser atualizado. Para destacar para vocês, as informações de mortalidade a gente tem no nosso Banco Estadual de 1999 até os dias atuais. Várias vezes outros órgãos como a Justiça, o INSS, são os acionados para fazer algum tipo de consulta em relação a isso. Então, qual é o foco do sistema de mortalidade? É tentar trazer o primeiro de que a pessoa faleceu. Então, há uma orientação que vai ter uma aula específica aqui com vocês sobre preenchimento de declaração de óbito. Então, mas eu quis trazer para vocês que o objetivo é dizer assim, qual foi a causa que ordenou, que encadeou essa morte? Então, a gente tem dois conceitos, que é da Organização Mundial de Saúde. Primeiro conceito, para a causa natural, a doença ou lesão que iniciou a sucessão de eventos mórbidos e que levou diretamente à morte. E o outro conceito, para causas externas, a circunstância do acidente ou a violência que produziu a lesão fatal. Aquele traumatismo foi devido a quê? Então, é selecionada dentre as diversas causas, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui um slide, que no campo de causas da declaração de óbito tem uns 5 campos para estar colocando. Então, é selecionada entre as diversas causas ou o resultado da associação de causas, que é registrado pelo médico no atestado de óbito, uma única causa. Essa causa vai ser a causa básica, a causa originária. Isso é feito aleatoriamente, Liane? Não. Isso tem um regramento internacional, que são as regras da CID-10, você está vendo a imagem dela aí. Dessa forma, é possível atribuir a cada morte uma única causa, embora a gente saiba que tem causas contribuintes e outras causas até chegar à causa terminal. E daí me permite comparar as estatísticas de mortalidade de diferentes lugares ou em diferentes momentos, facilitando aí a análise. Então, os dados daqui eu posso comparar com a Alemanha? Posso, porque a gente está usando a mesma classificação, tá? Então, é isso que é importante vocês estar sabendo. Então, aqui eu trouxe um pouco o trecho
da declaração de óbito, que trata dessa questão. Eu queria que vocês prestassem bem atenção. A gente vai ter uma aula específica para isso, mas quem não faz o manejo, não faz o preenchimento da declaração de óbito, às vezes é um conhecimento novo. Então, veja bem, aqui a gente tem o campo 37, que é a marcação para a questão de óbitos de mulher em idade fértil. Importantíssimo estar preenchendo isso. Então, é daqui que eu posso fazer um divisor de águas entre o óbito materno ou não. Além disso, o campo 40, que é o campo das causas, você vai ver que ele divide em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Na parte 1 é onde que está essas causas que levaram à morte, sendo que na linha D, a última linha, ou a depender de quantas causas que o médico vai colocar, mas a última causa geralmente é a causa básica, que sempre vai fazer as causas de consequência até a causa terminal. Na parte 2, são comorbidades ou doenças que assim, é importante ser mencionada, tá? Que são causas contribuintes. Importante também que o médico destaque o tempo, porque é esse tempo que vai ser um indicativo para o responsável pela classificação das doenças pela CID-10, que é o codificador, tentar ver o encadeamento dessas doenças e selecionar a regra adequada para isso. Se uma declaração de óbito estiver preenchida dessa forma, os codificadores que podem estar assistindo esta aula vão entender. É por princípio geral, ou seja, a causa que está na linha D vai levar todas as causas que está acima. Então, a causa básica vai ser a linha D. Mas, às vezes, isso não ocorre e a gente tem que lançar de outros regramentos da CID-10. Então, gente, isso tudo faz parte de uma rede, são muitas pessoas trabalhando para a qualificação das informações de mortalidade, desde quem preenche, desde quem organiza os prontuários, desde quem faz a investigação. A portaria 116, ela diz assim, tá, tudo beleza, mas a gente precisa fechar esse banco e eu preciso entregar esse banco de dados para a população. Então, quem gera o dado, ou seja, quem digita no sistema, o município de ocorrência, ele digita, então ele é o responsável em qualificar isso. Então, eu aqui, enquanto Estado, eu não posso entrar no banco de dados de um município e alterar. É como se eu tivesse a chave da minha porta. Ele é o guardião do sistema de mortalidade. Então, só ele que pode fazer as atualizações. A gente aqui do nível central observa esse banco de dados e vê inconsistências, duplicidades, faz esse tratamento, manda avisos e notificações para corrigir. E aí a gente tem um prazo para estar fazendo isso. Então, o artigo 37 da portaria 116 traz dados preliminares do sistema de mortalidade. Eu vou divulgar até 30 de agosto do ano subsequente ao ano de ocorrência. Então, agora eu estou trabalhando com o banco de dados de 2019. Já fizemos um tratamento para fazer uma publicação preliminar. O Ministério já fechou esse prazo conosco e a gente já está caminhando para poder publicar de forma definitiva. É previsto no inciso 2 aí, que é o dia 30 de dezembro. Geralmente isso se prorroga um pouco para janeiro ou fevereiro, tá? O ideal é que a gente passe esse tempo, trate todo o banco e entregue para a população. Então, assim, se você trabalha na vigilância de óbito e tem os prazos e tem coisa ainda de 2019 para finalizar, tem que correr, porque senão você vai ficar com a sua investigação na mão, mas o banco de dados que vai estar lá publicado como oficial não tem nada a ver com o que você descobriu na sua investigação. Então, eu trago esse recado para vocês que trabalham com a qualificação. Olha, eu estou vendo que tem uma coisa errada aqui, eu preciso corrigir logo. Se for 2019, para ontem, tá, gente? Então, vamos lá. Outra coisa, Aliane, chegou uma pessoa aqui que quer um acesso, quer um espelho da declaração de óbito, que é uma cópia. Gente, muito cuidado com isso. Então, eu faço um convite a vocês para ler essa portaria, que é uma regulamentação do Ministério da Saúde em relação à Lei de Acesso à Informação. Vocês criarem um formulário específico para quem solicitar essas informações for uma pessoa que chegue lá, que identifique quem é a pessoa, qual o motivo dessa solicitação, qual a vinculação dessa pessoa com o falecido. Em tempos de fake news, de pandemia, de acesso a dados, temos que ser realmente os guardiões do sistema de mortalidade. Essa é a nossa responsabilidade. Finalizando, gente, aí agora a cereja do bolo.
né? Já trabalhamos, já qualificamos as informações. Assim, Liane, eu estou precisando das informações, eu vou fazer uma apresentação, onde é que eu pego? O secretário está me pedindo uma avaliação, vou fazer o plano estadual, o plano municipal de saúde, vou fazer um boletim, vou fazer uma pesquisa lá do seu filho, uma pesquisa lá da escola. Onde é que eu posso acessar as informações de mortalidade? Muito simples. Então, a gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida pelo DataSUS, que chama Tabnet, é de domínio público, qualquer pessoa pode consultar e fazer suas análises. É de fácil acesso e vai subsidiar qualquer tipo de pesquisa ou até uma análise da situação sanitária para tomada de decisão e elaboração de programas e ações de saúde. Então, os dados públicos, vamos dizer assim, os dados oficiais de mortalidade, ou seja, já fez todo esse trabalho que eu falei com vocês, vocês acessam o site do DataSUS, aí tem o link, né? E aí vocês vão ter acesso à base de dados consolidada de 1996 a 2018. Como eu falei, a gente ainda está fazendo tratamento da base de dados de 2019. 2020 a gente também está trabalhando com ela, porque por conta da pandemia a gente tem que dar celeridade, principalmente os dados de SRAG e os dados de Covid. Então, estamos meio que trabalhando com 2 bancos ao mesmo tempo. E é só selecionar a linha. Se você quer, o que é que você quer, observe na parte de notas, que vai descrever todas as variáveis que tem aqui. Seleciona a coluna e o conteúdo, quero óbitos por residência, por ocorrência, depende do que você está pesquisando, a sua pergunta que você quer descobrir essas informações e seleciona o período disponível. Na parte de seleções disponíveis, tem outros filtros que vocês podem usar também. Agora tem outra cereja do bolo, tá? Coisa boa aqui, viu, gente? Então, assim, na página da Secretaria Estadual de Saúde, lá na Suvisa, na Superintendência de Vigilância e Saúde, na Diretoria de Vigilância Epidemiológica, tem um link aqui também. Vocês podem também estar acessando dados da agora, ou seja, acho que da semana passada. Temos uma equipe que atualiza isso semanalmente. Além, eu posso confiar nesses dados, já posso utilizar? Pode, mas tem que fazer uma ressalvazinha lá na sua fonte, na sua nota. Dados preliminares, ainda sujeitos à alteração, então são dados ainda que vão ser burilados, que a gente está preparando para a publicação oficial. Então, os anos de 2019 e 2020 posso acessar? Pode. É o que está diretamente lá na base estadual. E outro detalhe, se você trabalha em unidade de saúde, também já pode pegar lá por unidade de saúde. Eu quero os dados lá do meu hospital. Tem lá os óbitos do seu hospital e aí você faz diversos filtros. Vocês vão ter uma aula aqui um pouco sobre fazer um boletim e tudo. Pode utilizar essa ferramenta para estar fazendo as informações da sua unidade. Gente, finalizando, eu largo aqui um desafio para vocês, né? Eu espero que essa aula tenha sido bem esclarecedora. Eu entrei no sistema de mortalidade em 2013, é um mundo que se abriu, não tinha conhecimento da dimensão que é isso. Então, assim, o desafio é entrar lá no link, né, do Tabnet daqui do estado, qual é o número de óbitos por capítulo da CID-10 de residentes do município que você atua, no período de 2016 a 2020. Então, eu lanço esse desafio, vocês entram lá no link. Vou dar uma dica aqui. Então, entra lá na parte de linha, seleciona capítulo, na parte de coluna, ano do óbito e no conteúdo, óbito por residência. Na parte dos períodos, você coloca 2020 a 2016, os períodos que a gente está falando aí do desafio, e seleciona o município que você atua, né? Vamos fazer isso aí, no final vai ter um cantinho lá no final da página, você vai clicar em mostra e de repente observa lá a última atualização. Eu acredito que dia é hoje, não sei, acho que semanalmente a nossa equipe lá atualiza essas informações e você vai ter uma tabela lindíssima para poder fazer sua análise e atender esse desafio. Pode ser salvo também em Excel, tá? E alguma dica, né, que eu trago aqui para você, assim, com que sair lá, dá uma olhadinha, ver quais são as principais causas de morte para cada ano, né? Tem um padrão, tem uma tendência, né? Qual o percentual de causa mal definida? Então, eu já estou trazendo aqui para vocês usarem já uma forma de análise, usar a proporção de mortalidade, né?
Observe que o óbito por causa mal definida é aquele óbito que só tem sintomas, não tem bem uma causa definida, é o capítulo 18. Então, se está alto no seu município, corra, você que é da vigilância epidemiológica, a gente tem que mudar um pouco essa realidade aí, junto com os médicos, junto com os serviços de saúde, e um trabalho fundamental das equipes de vigilância do óbito por causa mal definida. Então, gente, use também o Tabnet com outros recortes, pode fazer sexo faixa etária, raça, cor, local de ocorrência. Então, é uma ferramenta muito potente e fácil de utilizar. Taliane, mas eu tenho dúvida, quero saber algumas orientações sobre o sistema de mortalidade. Perfeitamente, vocês podem procurar os responsáveis do sistema nas seguintes instituições. Nas secretarias municipais de saúde, a gente tem um setor responsável por isso, são pessoas altamente capacitadas e podem dar informações sobre isso. Também na Secretaria Estadual de Saúde, aqui na Diretoria de Vigilância Epidemiológica, eu vou deixar ao final os nossos contatos, e também as nossas regionais de saúde. Com o sistema de mortalidade, a gente tem 31 escritórios da Secretaria que trabalham no processamento do sistema de mortalidade. O recado que eu deixo para vocês é isso aqui, que o dado produzido na instituição que você atua contribuirá com a geração de informações de qualidade para subsidiar a realização de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. Informar bem também salva vidas. Então é isso, gente, eu deixo aqui os contatos da diretoria, da nossa coordenação, o GT que a gente atua, a gente chama o GT Civitais, onde tem o sistema de mortalidade também, o SINASC, tá? E os nossos telefones e os e-mails de contato, Um abraço a toda a equipe que trabalhamos juntos nisso, e realmente a gente trabalha não sozinho, a gente trabalha integrado com as unidades, com as regionais, com as vigilâncias de todo o estado. Então, eu deixo aqui muito obrigado, o telefone de contato também, o meu e-mail e as referências utilizadas.